Olá, a UFSC Entrevista está no ar. Hoje recebemos o coordenador do programa de pós-graduação em Direito da UFSC, professor Luiz Otávio Pimentel. Ele está aqui para falar sobre o domínio público. Muito obrigado pela sua presença, professor. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é o domínio público, o que significa dizer que uma obra está em domínio público. Para nós entendermos o significado e a abrangência e a importância que tem o domínio público, nós temos que entender que as obras intelectuais, artísticas, literárias e científicas, e também os direitos de propriedade industrial, as patentes de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, as topografias de circuito integrado, as cultivares, elas têm um tempo de proteção variável. Por exemplo, uma patente de invenção tem uma proteção por 20 anos. Um desenho industrial tem uma proteção que pode chegar até 25 anos. A obra literária e artística e científica, protegida pelo chamado direito de autor, ela tem uma proteção de 70 anos, que começa a contar a partir de 1º de janeiro da morte do autor. Então, quando esses prazos terminam, então nós dizemos que as obras entraram em domínio público. E quando uma obra protegida pelo direito de autor, ou mais amplo, direito autoral, que reúne também o direito conexo, então quando ela cai em domínio público, nós dizemos que o direito patrimonial não pode mais ser exercido, ou seja, os titulares, os donos dessas obras, que às vezes são os autores, às vezes são uma empresa, então eles não podem mais cobrar pelo uso dessas obras. Por quê? Porque elas entraram então no domínio público. Tá certo. Que tipo de obras o senhor chegou a dizer, mas quais são todos os tipos de obras que podem estar em domínio público? Então nós dizemos o seguinte, todas aquelas obras e também criações tecnológicas que têm um tempo de proteção e que o exercício dessa, ou melhor, que essa proteção representa um direito patrimonial bastante forte para o seu titular, que ele tem a exclusividade de uso dessa obra no mercado, então significa que terminou o tempo que ele pode cobrar pelo uso exclusivo. Isso não impede que, por exemplo, uma editora, uma gravadora de vídeo ou de música continue vendendo as obras depois que elas entrarem em domínio público. Só que qualquer pessoa pode copiar, pode utilizar, só que não tem mais que pagar os direitos por isso. Existe algum tipo de trabalho que não pode entrar em domínio público, que não é passível de entrar em domínio público? Nós poderíamos dizer o seguinte, os direitos patrimoniais entram em domínio público, né? Então ele termina o tempo de exclusividade. Agora, as obras protegidas pelos direitos de autor, elas têm também uma outra faceta que são os chamados direitos morais do autor. Então esses direitos morais não entram em domínio público. Então uma obra, mesmo depois de ela estar em domínio público, eu não posso alterar a obra. Eu não posso, por exemplo, modificar um livro que já está escrito, eu não posso modificar uma música, eu não posso alterar uma tradução. Por quê? Porque o direito moral não entra em domínio público. Então ele continua sempre sendo preservado. E o senhor chegou a dizer alguns períodos que, que se esperam até que a obra entre em domínio público, né? Essa legislação varia de acordo com o tipo de obra, então? Sim. Existe hoje uma proteção internacional para a propriedade intelectual no seu conjunto. Então o acordo internacional mais importante que tem nessa área é chamado Acordo TRIPS, que é o acordo sobre os direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio. Então há um standard internacional dessa proteção. Então as obras têm diferentes tempos de proteção, né? Então uma patente de invenção, 20 anos, patente de modelo de utilidade tem 15 anos, desenhos industriais, que são muito importantes, têm uma proteção por 10, que pode ser renovada por 5, 5 e 5, até 25 anos. Né? Os direitos de autor, 70 anos depois da morte do autor. Então esses são os prazos de proteção. E diferentes obras têm diferentes tipos também de períodos até que ela possa ser dita em domínio público. Tá certo. A gente vai continuar a nossa conversa já já, mas agora nós vamos fazer um rápido intervalo. UFSC Entrevista volta já.